Jesus, saúde a amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para o irmão Daniel, agradecer ao Senhor pelo livramento, que o Senhor deu, seu pai que contou o testemunho. E eu também conto com as orações de vocês para o irmão Júlio. Ele, acredito que ele ainda deve estar no hospital, ele está com um problema na coluna, e ele foi cedo para lá. Aí ele mandou várias mensagens hoje, do foto. Então lembra do irmão Júlio, amém? Rapaz muito bom, Então ele está no hospital, ele estava tomando soro, até gurinha mesmo ele estava lá, não sei se ainda está. Então nós vamos orar pelo irmão Daniel, agradecer ao Senhor, Seu livramento, e que ele possa recuperar o mais rápido possível. Pai querido, no poder do nome de Jesus, Senhor, estamos na tua presença, Senhor. Aleluia, e colocamos, Pai, o irmão Daniel nas tuas mãos, agradecendo pelo livramento qual o Senhor deste nesse dia, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Meu Deus, toca lá com as tuas mãos, Senhor, vai tirando todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, que ele possa recuperar rapidinho, Senhor, é para a glória do teu nome, Senhor. Eu repreendo esse mal, essa enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, aleluia, no sangue, Pai, onde for preciso, tira esse mal, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Abençoe poderosamente também a irmã Eliane, Pai, restaurando a saúde dela, Pai, no nome de Jesus, Pai. O Senhor possa também abençoar poderosamente o irmão Júlio, meu Pai, ele se encontra ali naquele hospital, aquele problema na coluna, Pai, toca na coluna dele, Pai, tira aquele mal, tira aquela dor, Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa o médico, o Senhor enfermeiro que está cuidando dele, é no nome de Jesus, Pai, pois está nas tuas mãos, Pai, e nós te louvamos para a vida de cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nesta noite vou pregar a palavra de Deus em 1 Samuel, nós vamos ler 1 Samuel 15, 22, e depois nós vamos ler alguns versículos em 2 Reis 5, amém? Glória a Jesus. O título da mensagem: obediência quero e não sacrifício. Glória a Jesus. A poder no nome de Jesus. Quando você olhar ao lado da sua cadeira, você não vê o irmão, lembre e ora, tá, irmãos? Pelo irmão que não vieram, não pôde vir, amém? Se você sentir falta de alguém, amém? Quando você for orar, ora, amém? Para que ele possa estar presente na próxima vez, no próximo culto, no nome de Jesus, amém? Lembrando que quinta-feira tem culto, tá? Todos são convidados, amém? É bom adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro. Em 2 Samuel, em 2 Reis 5 está escrito, versículo 10: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar nele e ficar purificado? Voltou-se e foi-se com indignação. Pai querido, no poder do nome de Jesus, estamos na tua presença, diante da tua palavra, Senhor, e ela é digna de toda aceitação, Senhor. Fala com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor, possamos estar atentos à tua voz, Espírito Santo. Dai-nos crescimento espiritual, Senhor, que nada venha nos impedir de ouvir tua voz. É no poder do nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, aleluia, por cada um, Pai. Eu oro por aqueles que não puderam vir nesta noite. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu possa abençoar no nome de Jesus. Também oro pelo aquele visitante que deixou de vir esta noite, Pai. É para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. A palavra de Deus, ela é gloriosa.
O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Jesus. Salmo 105. Então nós vamos achar essas palavras. Glória a Jesus. Nessa noite o título da mensagem é Sacrifício Quero. Quando Samuel chega perto de Saul, ele pergunta se Saul deu ouvido à voz de Deus, se ele obedeceu a palavra do Senhor. E Saul diz: eu obedeci. E ele então pergunta: que mugido é esse que eu estou escutando? Que barulho é esse? Aí ele começa a desculpar: não, eu peguei uns boi melhor, aqueles bonitão, e trouxe para sacrificar ao Senhor seu Deus. Amém? E Saul então diz para ele essas palavras que eu li nessa noite: e tem o Senhor prazer em holocausto do que obedecer? Tem prazer em sacrifício? Amém? Prazer de Deus que nós obedeçamos a sua palavra, a sua voz. É mandamento nós obedecer a voz de Deus. E é muito importante que a desobediência à palavra de Deus é como pecado de feitiçaria. Amém? É como rebelião. Quando a pessoa desobedece a palavra de Deus, ele está rebeliando contra o próprio Deus. É um pecado terrível, a desobediência. Graças a Deus que nós temos salvação por meio de Jesus Cristo. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas Ele manda que a todo lugar as pessoas se arrependam, convertam. Amém? Muda a direção. Então Deus não está levando tempo da ignorância, mas agora nós conhecemos a Deus, agora nós estamos na presença do Pai. Precisamos ser obedientes à sua voz. Aqui em 2 Reis 5, nós temos uma mensagem conhecida. Naamã, um capitão sírio, muito respeitado na sua terra. Ele é muito querido pelo rei. Amém? Porém, aquele homem, ele era leproso. E de repente tinha ali uma criança, uma menina, que foi levada cativa como escrava. Amém? Por causa da guerra. E aquela menina então, um dia ela falou com a sua senhora: se esse homem estivesse em Israel, ele curaria a sua lepra. Há um homem lá, um homem de Deus. Se esse homem for lá em Israel, ele vai ser curado. Interessante que aquela mulher creu na palavra daquela criança. E também Naamã creu. Imediatamente Naamã, ele se prontificou, falou com o rei: rei, escreve uma carta aí ao rei, porque a menina falou que eu vou ser curado. Há um poder lá em Israel. Há um Deus que cura. Então o rei escreve, o rei Sírio escreve aos reis de Israel: chegando o meu servo, você possa atender e restaurar ele da lepra. E o rei então, ele rasga a sua roupa, ele fala: esse homem está querendo contenda. Acaso sou eu Deus para dar vida a alguém ou tirar a vida, para curar alguém? Ele rasgou as vestes. E Eliseu ficou sabendo. Ele disse: rei, não faça isso, manda vir a mim, e saberá que há Deus em Israel. E o rei deu ouvido e falou: vai ao profeta Eliseu. E aquele homem era um homem grande, era um homem que recebia muita honraria, um homem que era acostumado a ser honrado. Então ele começou a caminhar com a sua comitiva, aonde estava ali Eliseu. E Eliseu, o homem de Deus, imediatamente antes que ele chegasse, Eliseu enviou um mensageiro e disse: fala com ele para banhar no rio Jordão por 7 vezes, ele será curado.
E ali estava aquele homem, acostumado com muita honra, querendo muita honra. Amém? Quero dizer para você, quem tem que ser reconhecido é Deus, amém? Que diminua nós e que o Pai seja grande, que Ele cresça, em nome de Jesus. Aquele homem se indignou muito, porque aquele homem estava acostumado com sacrifício, com honraria. Ele estava acostumado a fazer sacrifício a seu Deus. Amém? Quero dizer essa noite que o Senhor quer obediência e não sacrifício. Quer que você obedeça a sua voz. E ele ficou muito bravo, ele achou que precisava para ser curado. E o profeta então começasse a gritar, começasse a fazer um holocausto, a passar as mãos ali na lepra para que ele fosse restaurado, a pedir ele uma coisa difícil. Amém? Tem pessoas, você vai ver testemunho de pessoas que ele fala, eu estou pagando aqui uma promessa, eu vou subir em Bituruna de joelho, eu vou levar não sei quantos dias, mas vou fazer essa promessa. E faz muitas e muitas coisas difíceis, quase impossível. Naamã ficou muito indignado. E Naamã então ele volta, na mesma hora ele volta, ele começa a voltar com a sua comitiva. E ele começa então a murmurar e dizer: em Damasco tem rios melhores do que em Israel. Tem o rio Abano, Farpá. São os rios limpos. Agora o homem não me recebeu, o homem simplesmente me mandou eu banhar no rio. Não poderia eu banhar nos rios de Damasco e ser curado? E aquele homem então, ele volta com a sua cabeça baixa. Nessa noite eu estou pregando: o Senhor quer obediência e não sacrifício. Mas alguém, um soldado humilde, chegou perto de Naamã e disse: ô comandante, ele te pediu coisa tão simples. Ele te pediu somente para que o Senhor banha por 7 vezes no rio, cai lá 7 vezes, dá 7 mergulhos. Se o profeta tivesse pedido coisas grandes, o Senhor não faria. Então ele deu ouvido àquele soldado, e ele foi, nós conhecemos a história, ele foi restaurado, a sua carne ficou como de criança, porque obedeceu à voz do homem de Deus, que foi direcionada a ele. Aquele homem achava que precisava fazer muito sacrifício. Quero te dizer que para o seu milagre basta você crer, basta você obedecer à voz do Senhor. Amém? Em Mateus 8, no versículo 5, diz que entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em cama, paralítico, violentamente atormentado. E disse Jesus: irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Presta atenção para vocês verem o que é obediência, o que é autoridade. Aqui nós temos a história de um centurião que toda a igreja conhece. Ele estava lá com o seu servo lá, paralítico, atormentado. E de repente ele vai até Jesus, um homem obediente, porque ele conhecia a autoridade. Amém? É um homem que obedecia e executava. Amém? Autoridade. Então, Jesus diz assim: eu vou na sua casa. Eu vou curar, vou colocar as mãos e vou curar. E aquele homem disse: não, Senhor, não precisa, eu não sou digno que entre na minha casa. Eu conheço o que é autoridade, diga somente uma palavra e meu criado será curado. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem, com a obediência daquele homem. Porque isso aí nós vemos que é uma obediência.
Aquele homem, ele conhecia, ele sabia que se obedecesse à voz do Senhor, o que o Senhor falasse com ele, ele ia fazer. Amém? E o Senhor ficou maravilhado. Ele disse: será feito então conforme a tua palavra. Aquele homem, quando volta, seu criado já está curado. Aquele homem, ele falou com Jesus: Senhor, eu tenho soldado às minhas ordens. Eu digo para eles: vai, eles vão. Eu digo para eles: vem, eles vêm. Olha que coisa maravilhosa. Um homem que vivia sobre autoridade conhecia também o poder de uma autoridade. Amém? Ele diz para Jesus: diga somente uma palavra. Deus tem uma palavra para nós, uma palavra de bênção para nós. O Senhor tem palavra de bênção. Em Jeremias 29:11 ele diz assim: eu tenho planos de bênção a vosso respeito. Eu tenho um pensamento de bênção para vocês, pensamentos bons. Amém? O Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. O Senhor tem plano de paz, de alegria para nós. E Ele diz com o povo: então vocês vão me invocar e eu vou responder. Amém? Quando vocês buscarem de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, quando nós cremos, assim como esse centurião creu: Senhor, diga uma palavra, Senhor, eu já fui curado, eu já recebi minha vitória, através da tua palavra. João 14:12 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará a obra que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele diz assim: se me amais, guardais o meu mandamento. Ele está dizendo: se vocês me amam, então guarde a minha palavra. Seja obediente à minha palavra. É isso que ele está dizendo. Vocês precisam obedecer a minha palavra. Presta atenção na palavra de Deus. Ele diz em Êxodo 23:25, ele diz assim: servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Isso é uma lei, irmão. A palavra do Senhor, Ele é o Rei. É uma lei. Essas palavras aqui, ela precisa cumprir na nossa vida. Ele está dizendo: servirei ao Senhor vosso Deus. Amém? Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Isso é uma lei para nós. Se nós verdadeiramente guardar a palavra do Pai, se nós formos obedientes à sua voz, então o nosso pão é abençoado, a nossa água é abençoada, e as enfermidades Ele tira do nosso meio. Não haverá mulheres que abortem no vosso meio, não haverá estéril no meio do seu povo. Amém? Isso é uma ordem, isso é uma palavra para nós. Nós devemos reedificar, chegar diante de Deus e falar: Senhor, está escrito na tua palavra, eu creio na tua palavra, Senhor. Quando nós orarmos ao Senhor, então nós precisamos chegar a Ele e dizer: está escrito, Senhor, que o Senhor tira toda a enfermidade do nosso meio. A enfermidade, ela tenta nos assolar, mas está escrito: eu creio na tua palavra, Senhor. Então precisamos dar ordem à enfermidade para que saia no nome do Senhor. Jesus disse que tudo que nós pedimos em seu nome crendo, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho.
tudo que nós pedimos. Nós chegarmos diante de Jesus e dizer: Senhor, está escrito na tua palavra, Senhor, que eu pedi, o Senhor vai fazer, para que o Pai seja glorificado. Então precisamos chegar e orar segundo a palavra do Pai. Isaías, ele diz assim: se vocês quiserem e obedecer, comerei o bem dessa terra, mas se recusar de for rebelde, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor diz. É muito interessante quando nós voltamos ao passado, nós vemos as leis determinadas. Toda palavra do rei é lei. Nós temos ali em Deuteronômio 28, nós temos 2 caminhos. Se vocês obedecerem à voz do Senhor, tudo irá bem. Mas se você recusar, se você virar as costas para Deus, então tudo é o contrário, tudo vai ser mal até você ser consumido pela terra. São leis, são palavras. Estou pregando esta noite obediência à voz do Pai. Precisamos ser obedientes à palavra do Pai, para que se cumpra em nossa vida as promessas do Pai. Deus tem promessas para nós temos direito. Amém? Aqui o que é um testamento? Testamento é um desejo de uma pessoa para com a outra. Amém? Aqui nós temos o Novo Testamento, nós temos o Velho Testamento, mas nós temos aqui um Novo Testamento. Foi deixado para nós. Aqui nós temos direito e deveres. Então devemos observar a palavra do Rei. Devemos obedecer a palavra do Pai. Glória a Jesus. Em Mateus 4, 23, um versículo conhecido, nós vemos Jesus percorrendo toda a Galiléia, ensinando na sinagoga o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém? Glória a Jesus. E a sua fama, ela correu por toda a Síria e trazia-lhe todos que padeciam, cometido de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles o curavam. Aqui nós vemos Jesus, aleluia, ele veio para quê? Fazer a vontade do Pai, obediente à voz do Pai. Aqui nós vemos Jesus caminhando, glória a Jesus, curando pessoas. E esse mesmo Jesus, ele falou para nós: se vocês creem em mim, vocês farão obras maiores que eu faço. Você fará o que eu faço e fará ainda maiores. Se vocês creem em mim, vocês farão. Vocês vão colocar as mãos nos enfermos, os enfermos serão curados. É a palavra do Pai. Nós precisamos crer nas promessas do Pai. Nós precisamos não aceitar a enfermidade na nossa vida, nós temos que mandar embora. Você que ainda se encontra enfermo, não desiste, continua orando, mandando as enfermidades embora, no nome de Jesus. Eu tive enfermo por vários anos, mas todo dia eu orava e dizia: enfermidade, você vai sair, porque Jesus levou sobre si toda enfermidade. Então a enfermidade não pertence a mim. Eu estou te falando umas verdades que nós temos que estar todo dia falando com o Pai. Nós não podemos aceitar no nosso corpo a enfermidade. Ela pode até vir, mas ela tem que sair no nome de Jesus. Nós não podemos aceitar, não podemos desanimar. Você que está passando batalha com a enfermidade, manda embora todos os dias. No nome de Jesus ela tem que sair. É no nome de Jesus, não aceita a enfermidade. Vá diante do seu pastor, pede ele para colocar as mãos, orar. Amém? Junto com os irmãos de oração, ora. Não para de orar. A igreja não pode parar de orar. Não desanima. Nós conquistamos as nossas bênçãos no mundo espiritual. Toda bênção que chega a nós, primeiramente ela é concedida no mundo espiritual. Tudo que chega a você, primeiro foi concedido pelo Pai. Amém? Para depois vir a você. Talvez tenha alguma bênção atrasada. Diga ao Pai: no nome de Jesus, Pai, minha bênção ela já é chegada, eu creio, Senhor. Me ajuda a alcançar as tuas promessas, Pai.
Eu sou muito preocupado, irmão, oro todos os dias nessa forma: Senhor, eu preciso alcançar as promessas do Senhor na minha vida. Eu sou preocupado porque quando eu leio a Bíblia, quando eu abro a Bíblia e leio a Bíblia, eu vejo Deus fazendo promessa para uma multidão de pessoas, e só vejo o cumprimento em 2 pessoas, porque eles foram rebeldes à palavra do Pai, rebelaram contra a palavra do Pai, e eles morreram no deserto, por causa da desobediência à palavra do Pai, não creram. Então devemos estar orando: Senhor, me ajuda a alcançar as promessas do Senhor na minha vida, Pai. Me ajuda a alcançar, Senhor, que eu não seja incrédulo. Lembra o Senhor, seja obediente à voz do Pai. Em 1 João 3:8 diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aqui nós vemos Jesus veio para quebrar a maldição, Jesus veio para tirar as enfermidades, porque a enfermidade ela não vem de Jesus, ela não vem do rei, ela entrou no mundo através do pecado, mas Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós não precisamos ficar enfermo, viver enfermo. Nós não precisamos, nós temos um Deus grande e tremendo. Quero dizer a vocês que essa igreja, ela crê em milagre. Eu creio em milagre. Eu creio o apóstolo, ele crê em milagre. Eu já contemplei muitos milagres, não só na minha vida, na vida de muitas pessoas. E vou contemplar muitos ainda. Eu oro por milagre, eu falo com Deus nas minhas orações: Senhor, eu creio em milagre. A Bíblia ela manda você orar para buscar os dons espirituais, dom de maravilha, dom de operação de milagre. Busca a Deus, lembra a Deus. Senhor, distribui os dons sobre a tua igreja. Senhor, dá-me, Senhor, o dom de curar, dom de maravilha, operação de milagre. Dá o dom de visão. Começa a pedir a Deus dons espirituais. A igreja precisa dos dons espirituais. São a ferramenta de trabalho para que o inimigo seja envergonhado. Nós não podemos acomodar, devemos buscar a Deus. Precisamos buscar os dons espirituais. Nessa noite eu venho incentivar você a continuar a buscar os dons espirituais. É direito seu, é direito da igreja. Os dons espirituais é direito da igreja. O Senhor falou que nós devemos buscar através do apóstolo Paulo. Amém? Busca o dom da profecia, interpretação de línguas. Você não está compreendendo o que está sendo falado, então busca o dom para interpretar as línguas. Busca o dom de discernimento de espírito. Às vezes o engano entra na igreja, é somente engano. Pessoas não querem converter, pessoas querem viver enganado. E muitas vezes você não tem um discernimento. Talvez chegue uma pessoa para você como um cordeirinho, mas ele quer te ferir, quer tirar algo de você, mas você não tem o discernimento de espírito. Peça a Deus o discernimento de espírito. Eu vejo muitos crentes tomando prejuízo. Eles chegam em testemunho e dizem: eu tomei um prejuízo ali, mas por quê? Porque não buscou um discernimento do espírito. Viveu somente por aparência, viveu na carne. A igreja precisa viver no Espírito. A igreja precisa buscar os dons espirituais. Precisamos buscar o Espírito Santo. A igreja precisa buscar o Espírito Santo. Busque na madrugada, na manhã, de tarde. Continua buscando, não pare. Samuel ele diz assim:
Em 1 Samuel 15, 23 diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade, idolatria, porquanto rejeitasse a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Este homem que desobedeceu a voz do pai, Samuel então diz para ele: rapaz, você não deu crédito à voz do pai, você não obedeceu, você foi um desobediente. Amém? Ele diz assim: você rebelou contra Deus. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. E tu que rejeitou a palavra de Deus, então o pai te rejeitou para que você não seja mais rei. Amém? E Samuel amava aquele homem. Samuel orou. E Deus falou com Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Eu rejeitei. Quer dizer que o Senhor não volta sua palavra. Ele falou. Ainda que o profeta buscou com lágrimas, Deus rejeitou aquele homem. Davi orou pelo seu filho, mas Deus, através do profeta ali, Deus falou através do profeta que aquele menino seria morto. E foi cumprido. E Davi jejuou, chorou, orou. Amém? Mas morreu. O Senhor quer que nós obedeçamos a sua voz. Em Tiago 1, 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Está dizendo que aquele que ouve a palavra e não pratica é como um homem chegar no espelho e se olhar e daí a pouco não se lembra como é a sua feição. Amém? Precisamos não ser somente ouvintes, precisamos ser cumpridores da palavra do Pai. Precisamos esforçar, irmão. Os dias são maus, estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Gerações e gerações se passaram. Nós somos a última geração nessa terra. Amém? Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a última geração, segundo a palavra do Pai. Glória a Jesus. Muitos aqui não verão a morte, vão contemplar a voz do Senhor. Muitos aqui vão encontrar com o Senhor nos ares. Nós somos a última geração, irmão. E precisamos ser abundantes na obra do Pai. Nós precisamos ser realmente fervorosos no Espírito. Porque Deus nos chamou, irmão, para isso. Deus nos chamou. Aleluia. Nós somos o sal da terra. A voz do Pai, precisamos ouvir a voz do Pai. Se ninguém está convertendo, não tem problema, mas faça a sua parte. Continua pregando, continua convidando pessoas. O converter não é com você. Noé, ele tinha uma missão: pregar. Amém? Ele não tinha uma missão de converter pessoas. A igreja, ela não tem missão de converter pessoas, ela tem missão de pregar. Mas ela diz que o Espírito de Deus vos guiará a toda a verdade. Um dia desse uma pessoa me diz: ah, mas o fulano lá está buscando Deus sinceramente. Eu disse para ele essa palavra: a pessoa estiver no erro, mas estiver buscando a Deus de todo o coração,
A Bíblia diz que o Espírito vos guiará a toda a verdade. Você que não conhece Deus, mas está buscando com sinceridade, aonde você estiver, saiba que Deus vai ao seu encontro. E Ele vai te guiar, Ele vai te colocar no lugar certo. Não pare de orar pelas pessoas, continue orando. É o dever da igreja. Continue orando, continue orando. Não pare de orar. Ainda que você pense que está parado, não está. O mundo espiritual está em movimento. O mundo espiritual quer ouvir sua voz. Muitas vezes você está orando, Senhor, fala comigo, Senhor. Ele está esperando ouvir sua voz. Deus, Ele tem designado anjo ao seu favor, a meu favor, ao favor da igreja. Através da nossa oração, anjos, eles recebem a missão. Não pare de orar. A oração, ela tem poder. De vez em quando eu escuto alguém dizer assim, faz uma oração forte. Eu digo, toda oração é forte. Não existe oração fraca. Existem pessoas que não têm fé. Amém? Mas a oração fraca, ela não existe. Um dia Josué diz assim, ó sol, detenha lua no vale de Ajalon. A oração dele foi curta e de repente o tempo parou. Amém? E de repente o tempo parou. Então por que você diz que há oração forte e oração fraca? Não, toda oração é forte. Tudo que vocês pedirem crendo em meu nome, eu farei. Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, eu farei. Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, eu farei. É assim que fala as Escrituras. A Bíblia nos fala dessa forma. Tudo que nós pedimos crendo e não duvidar no nosso coração. Ele diz assim, se vós estiverdes em mim, minha palavra estiver em vós, tudo que pedir será feito. Amém? Então não tem oração fraca. Você é obediente à palavra do Pai. Diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer, Senhor. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Peça o Espírito Santo para guiar a sua vida. Peça Jesus para te guiar. Peça Jesus, fala com Jesus, eu preciso dar fruto, Senhor. Pois vai chegar um dia que o Senhor vai buscar fruto. O Senhor buscou aonde não tinha. Pois está escrito que o Senhor ajunta onde não espalhou. Amém? Pois está escrito, Senhor, eu preciso dar fruto, Senhor. O primeiro fruto que você tem que dar, presta atenção. O primeiro fruto que o Pai vai procurar na sua vida é o fruto do arrependimento. Amém? João, quando pregava, ele dizia assim, produzir fruto de arrependimento. João pregava dessa forma. O machado está à raiz da árvore que não produz fruto. Então ele começa a despertar aquele povo, vocês começam a dar fruto de arrependimento. Começa a mudar a direção. A igreja não pode calar, a igreja não pode parar. Ela precisa orar, a igreja precisa orar. A igreja, ela é viva. Não pare de orar. O Pai quer ouvir sua voz. Não pare de orar, não ora somente na igreja. Eu vou na igreja para me orar. Ora onde você estiver, no seu serviço, na sua casa, de manhã, de noite, mas ora. O inimigo, ele está furioso contra o povo de Deus, porque nós estamos nos últimos dias nessa terra. E os dias do inimigo são os últimos.
Breve o Senhor destruirá com sopro. Em Deuteronômio 5:29 está escrito: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. O Senhor está dizendo: quem dera que eles fossem obedientes à minha palavra, a geração deles todos seriam abençoados para sempre. Ele está dizendo: você vai ser abençoado, seu filho, sua geração, se você obedecer à voz do Pai, a sua família será salva. Você obedeça à voz do Pai, essa é a vontade do Pai. Vivemos dias difíceis. Eu tenho pregado, Deus ele tem me levantado como libertador, pois a sua palavra ela liberta. Enquanto eu estou pregando, Deus está libertando pessoas, Deus está movendo corações, Deus está mudando direções de pessoas, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela está em movimento. Na medida que eu estou pregando a palavra do Senhor, ela está em movimento. Ela está levantando vidas caídas, pessoas desanimadas estão sendo restauradas nesta noite. Eu vejo o poder de Deus através da tua palavra. A igreja do Senhor está andando despercebido, tem falado palavras torpes. A Bíblia diz que você precisa falar a palavra que edifica o seu próximo, não que derruba o seu próximo. Preste atenção no que você está falando. Preste atenção que você nasceu para abençoar e não para amaldiçoar. Nós temos um versículo aqui em Salmos 109. Preste atenção, você que fica amaldiçoando pessoas. Preste atenção nesse versículo, não se esqueça. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Assim como não desejou a bênção, ela se afasta dela. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como a água, e em seus ossos como azeite. Amém? Pessoas ficam só amaldiçoando as pessoas, a maldição então vem sobre a própria pessoa. Cuidado, você é crente, você é mulher de Deus, homem de Deus, cuidado no que você está falando com o seu próximo. Fala a palavra que levanta e não aquela que destrui pessoa. Você foi chamado para isso. Glória a Jesus. A Bíblia fala em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A sua palavra pode dar vida e pode matar uma pessoa. Cuidado. Preste atenção no que você está falando. Em Provérbios 21:23 diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Amém? Uma pessoa que fala demais vive angustiado. Preste atenção na palavra, que ela tem poder. Jesus está aqui para quebrar toda maldição, para repreender enfermidade. Glória a Jesus. Jesus está aqui para nos dar vida, e vida com abundância. Jesus está aqui para restaurar a vida. Não desanime, continua orando. Continua orando, continua navegando no Espírito Santo, andando nas asas do Espírito. Glória a Jesus. Deus está aqui para abençoar a tua igreja, para levantar seu povo. Não desanime. Você que é jovem, a Bíblia diz: lembra-se, jovem, do seu Criador no dia da mocidade, antes que venham os maus dias e tu diga que não tem nele prazer. Você que é jovem, lembre agora do Senhor. Não se esqueça. Lembra do Senhor.
Escolhe o Senhor como melhor amigo. Amém? Sempre eu falo, nós não temos melhor amigo. O melhor amigo é o Senhor. Amém? Quem é o seu melhor amigo? O Senhor. Esse nunca vai te deixar na mão. Você tem seu pai, sua mãe, amém, que cuida de você, amém, que está ali. Esse é seu amigo, ele está lado a lado com você. E você tem um melhor amigo que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Jesus nunca vai te decepcionar você. Você pode estar sujo, estar limpo do jeito que você estiver. O braço do Senhor está aberto. Amém? Você pode errar, Ele está ali para te socorrer. Ser humano não, se você errou com o ser humano, Deus me livre. Para Ele te perdoar é difícil. Ser humano é difícil, irmão. Ser humano, você vai 1 ano, 2 anos, se você pequeno erro, entendeu? Já é difícil para te perdoar. O ser humano não é fácil não. Mas a igreja é diferente. Ela tem que estar pronta para perdoar. A igreja do Senhor é diferente. Para que a palavra do Senhor se cumpra em nossas vidas, então nós somos diferentes. Se alguém errou conosco, nós estamos prontos para perdoar. Amém? Pedir perdão. Se a pessoa não quiser perdoar, amém, mas você faz a sua parte. Ó, me perdoa. Amém? Glória a Jesus. Vamos guardar a palavra do Pai. Glória a Jesus. Vou fazer uma oração de libertação. Poderia citar muitas pessoas aqui que foram curadas por obediências, mas a palavra de Deus é esta palavra, que nós possamos ser obedientes à sua voz. Se nós formos obedientes, então vai cumprir toda a promessa do Senhor na nossa vida. Todas as bênçãos virão a nós e nos seguirão. E nossos inimigos fugirão por 7 caminhos. Eles podem até vir, mas eles terão que fugir, porque está escrito na palavra do Pai. Amém? Nós cremos na palavra do Pai. Glória a Jesus. Pai querido, no poder do nome de Jesus, começa a destruir todo o mal contra o teu povo, Senhor. Começa a destruir todo o mal contra nossas vidas, Senhor. Aqueles que levantaram contra nós, Pai, serão envergonhados. Eles terão que reconhecer que o Senhor peleja ao nosso favor, Senhor. Que somos o teu servo, Senhor. Oh, Espírito Santo, é no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus, Pai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abençoe poderosamente a nossa família, os nossos filhos, Senhor. Essa é uma herança do Senhor, meu Pai. Guarda os nossos filhos, em nome de Jesus. Aonde tiver enfermidade, que seja destruída agora. É para a glória do teu nome, Senhor. Começa a destruir as enfermidades, pois para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, pois está escrito, Senhor. Aleluia, pois está escrito em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Oh, Pai querido, no nome de Jesus, nós mandamos toda enfermidade embora. Enfermidade que tenta assolar o nosso corpo é destruída agora em nome de Jesus. Maldição é destruída agora em nome de Jesus, Pai. Nós não aceitamos palavra de maldição contra nossas vidas, nem contra nossas famílias, Pai. É no poderoso nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, que seja curada onde estiver, Pai. Que seja sarada pelo poder do sangue de Jesus. Essa pessoa que está acamada, que possa levantar e andar no nome de Jesus, pois é a tua palavra, Senhor. Tudo que nós pedimos em oração crendo, nós receberemos, Pai. Pois é a tua palavra, Senhor. Eu creio na tua palavra. Aqui tem um povo de Deus, Pai, um povo que crê na tua palavra, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. O salmista, Pai, ele diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti.
Oh Pai, no nome de Jesus, que nós possamos guardar a Tua palavra, Senhor, que nós possamos viver a Tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que nós possamos ser obedientes à Tua voz. Eu repreendo todo o espírito da desobediência, todo o espírito de feitiçaria destruído agora em nome de Jesus. Espírito de rebelião é destruído em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu declaro, Senhor, a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Há poder no Teu sangue, Senhor. Todo levante do adversário é destruído em nome de Jesus, ó Pai, pois está nas Tuas mãos nossa vida, nossa família do Senhor, Pai. Guarda, Pai, cada um onde ele estiver, Pai. É no nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Este momento é o momento que nós ofertarmos na casa do Pai. Você que trouxe o dízimo, oferta, deposito do gasofilaço, você que está me ouvindo, aleluia, se o Espírito Santo tocou no seu coração, você possa lançar uma semente nesse ministério, em nome de Jesus. Pai querido, no poder do nome de Jesus, abençoe poderosamente os dizimistas, Pai, dessa obra, abençoe poderosamente os ofertantes, Senhor. Meu Deus, prospera o Teu povo, Senhor. Abençoe, Pai, os mantenedores dessa obra, Pai. Em nome de Jesus, que o céu se abra a favor de cada um, Pai. Espírito Santo, aqueles que precisam de um emprego, que as portas sejam abertas, Senhor. Envia recursos para o Teu filho, Pai, Tua filha. Meu Pai, que, aleluia, crê na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, vai ao encontro, Pai, supra a necessidade do Teu povo. É no poder do nome de Jesus, Pai. Continua repreendendo o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. É em nome de Jesus, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres, ó Pai. É no nome de Jesus, Pai. Os irmãos podem levantar. Eu vou dar a bênção apostólica e depois vou passar a palavra para a missionária Lana. Amém? Que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo seja com todos, todos dizem, e escuta terminado o nome de Jesus. A humanidade espera pela manifestação dos filhos de Deus. O que te move? Onde está o teu coração? Queremos ser resposta de Deus para este Brasil, para as nações, para o caos desse mundo. Somos resposta de uma igreja que clama pelo avivamento, de uma igreja que não desiste de ninguém, de nenhuma alma perdida. Virá sobre nós uma onda de graça, poder e fogo, uma onda cheia de sinais e promessas. Chegou o tempo da sua vida ser mudada. Chegou o tempo de você viver as promessas de Deus. Existe uma profecia, uma promessa que diz: pede-me e te darei as nações por herança. Ministério Íntimos do Santo Espírito. Rua Agripino Ribeiro dos Santos, 278, bairro Jardim Pérola, cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.